Eu fico muito feliz, cara, de ver o termo, e não tenho propriedade desse termo com personal branding, né? Ele ter ganho as ruas, ele ter ganho as pessoas. E, puta, hoje, se tu colocar a hashtag personal branding ali, dá 2,5 milhões. Uma coisa interessante, tá? E ter milhares de pessoas hoje trabalhando, fazendo, né? Personal branders pelo Aí eu vejo essa pergunta. O cara provavelmente nasceu depois de 2002. E o cara tá defendendo personal branding. Entende? Falta um pouco de humildade muita nesse... gente, cara, e aí vem a minha... Eu fico feliz pela difusão da coisa, mas muito preocupado com a leviandade. É porque é uma camada oca, né? Uma camada oca e uma coisa piramidal que mais me assusta, que é gente com imersãozinha de 2 dias formando personal branders. E esse cara que está sendo formado, ele não está pensando nele, em aprimorar o branding dele, o personal branding, mas sim, ele já está olhando oportunisticamente de criar uma turma para ele. Tu entende que fica uma pirâmide? É uma pirâmide. Exatamente. Então, o cara aprendeu muito mal aqui, ele já faz um cursinho e já forma mais 20, esses 20 formam mais 20, e a qualidade disso ainda muito associada com a ideia de ficar bem nas redes sociais. Ora associada com estilo, ora com não sei o quê, encontre não sei o quê, cursinhos rápidos. Eu acho o máximo os caras que vêm dizer, não, Bush, vamos fazer tu seu arquétipo tal. Olha assim, cara, o arquétipo que eu sou, velho. E tem acho que eu vou botar uma capa, botar uma cueca em cima da calça, eu vou ser o super-herói? Sou eu! E tem uma distorção muito em cima disso, né? Os arquétipos, tem muita gente que me fala, eu falo mal dos arquétipos, todo mundo briga comigo, mas arquétipo é estratégia genérica. É como 5 forças de Porter. Todo mundo quer ser o sábio, né? Mas se todo mundo ficar com a mão no queixo sendo sábio, cara, a gente botou todo mundo como commodity de novo. Então, Jung tinha os signos, os símbolos, cara, é uma coisa maravilhosa de entender e é aplicável há 50 anos na propaganda. Mas não é só isso, né? Essa é a ponta final da coisa. Então, Bush, eu tenho dito uma coisa muito séria aqui sobre isso, que muita gente ainda, erroneamente, associa isso com o ego, com vaidade, com aparecer bem. E isso é falso, cara. Eu uso, semana falei sobre isso, eu faço muito associação de uma marca pessoal forte com a natureza. Tu quer ser rápido? Planta feijão. Sabe aquele feijão que os filhos plantam num escolinha para ver logo o resultado, um algodãozinho? Né? 3 dias depois tá o feijãozinho, tá pronto. Agora a gente tá falando de carvalho. 50 anos, 60 anos, entende? O feijãozinho, ele brota rápido e morre rápido. O ventinho faz assim, tu terminou o feijão. O carvalho, se tu adubar, se tu podar com posicionamento, ter foco, ele vai crescer, vai ser forte, os aportes, né? E daqui a pouco ele tá um carvalho frondoso. E aí, Bush, a consideração final sobre isso não é sobre vaidade. É sobre significado. É sobre se encontrar, Bush. Não quero parecer filósofo aqui, que eu não sou filósofo, tá? Mas é sobre encontrar sentido para a própria vida, cara. E quando eu me inquieto muito, cara, porque eu tenho lido muitos filósofos estoicos aí, e o Sêneca, quando escreveu Sobre a Brevidade da Vida, um livro genial, né? Mas olha só, cara, ele escreveu e tem uma frase lá, cara, que eu li, isso que é personal branding. Tava lá escrito o seguinte, ó, muita gente vai branquear os cabelos, vai envelhecer, mas só vai passar pela vida. Sabe quando morreu Sêneca? Ano 65 depois de Cristo, ou seja, século I. A gente está 21 séculos discutindo a mesma coisa e com essa pulverização agora, com essa loucura, com o escalável na cabeça das pessoas, a gente precisa voltar ao Sêneca lá e perguntar o seguinte, cara, só tá passando pela vida numa corrida maluca, né? Numa corrida dos ratos, ou tu quer algo maior? Aí vem o valor de personal branding, cara, que é se encontrar. Puta, isso tem um valor, Bush. Talvez para um cara de 20 anos hoje, de 25 anos, foda-se se encontrar, eu quero fazer sucesso e ganhar dinheiro. Mas em algum momento da vida, Bush, tu começa a te perguntar esse porquê. Eu sei bem. Tu começa a te perguntar o porquê, Estou cara. aqui. Olha em retrospectiva. Estamos aqui. O que eu estou fazendo da minha vida, cara? O que eu construí até agora? Que transformação eu causei? Isso aí. Então, acho que a profundidade de personal branding tá aí.
Nesse encaixe, Animal. assim, encaixe com a vida. Ficaria contigo Porra, esse papo a horas. gente... Até porque a gente fala fica demais. horas nas rotinas de saída dos nossos masterminds, Algumas né? madrugadas passando. Algumas madrugadas. Fica a Maravilhoso. dica, chama-se rotina de saída. Isso é grupo fechado. Se contar, ou você participa ou você... Não tem como sair mais na vida, né? Nós somos membros fundadores até, né, membros cara? Não tem. fundadores. Tem mais os nossos amigos aí, Assis, Rivo e derivados, isso né? Eu vou te fazer 4 perguntas mais diretas aqui para acabar o podcast. Até para respeitar, eu gosto sempre de ter um tempo médio de 1 hora para ficar leve para as pessoas. Dependendo das perguntas, vão ficar mais umas 2 Não, horas aqui nessas 4 perguntas aí. Era um podcast de marketing, mas se tornou um podcast de lição de vida, de reflexão, mas de verdade. Muito que tem a ver o teu personal branding próprio, né? Tem tudo a ver, Tem cara. tudo a ver. Ó, vou voltar lá no início, ó. Tá. Estrategista, mentor, professor, autor de best-seller, pessoa maravilhosa. É isso aí, não é? Viu? É o branding. Se tu tivesse um superpoder, qual que tu gostaria de ter? Oh, que pergunta cabeluda, cara. Você quer fazer umas perguntas cabeludas, né, cara? Cara, eu acho que um superpoder do ponto de vista, assim, de ter alguma coisa mágica... Vou te dar uma estratégia. O Steve Jobs tinha uma estratégia que ele ficava no silêncio. O silêncio é ensurdecedor para todo Eu mundo. gosto disso. Ele usava 10 segundos. Aí ele ia começar a falar e falava assim, cara, na verdade... E aí ele ficava mais 8. Tô falando sério, ele ganhava 20 segundos de pensamento. Então, mas agora eu já te dei tempo pra pensar. Isso eu me lembrei numa entrevista do Jô Soares com o Brizola, político. E o Brizola tinha um cacuete que ele falava assim, bem, vejamos. E ele ficava naquele bem. E aí o Jô Soares, por que cada vez que eu lhe pergunto, o senhor diz assim, é porque eu tô pensando, eu tô ganhando tempo aqui. Ganhando tempo, é isso aí. E eu acho, Bush, que o que me vem à cabeça hoje, cara, algum superpoder com relação à empatia, cara. Com enxergar melhor os outros. Porque eu acho que isso seria uma vantagem animal, assim, né? Se eu conseguisse te ver além da roupa, além do que tu fala e entrar lá na tua alma, seria pro bem ou pro mal, fantástico. Não, fantástico. Tem um livro que eu li que fala... A pergunta é difícil essa, hein? É difícil, porque não é usual, né? É o lado B, cara. É o lado B, é o B-side. Essa aí foi boa. E tem um livro que eu li que me provocou muito sobre essa questão da empatia. Que ele diz assim, quando tu aperta a mão de alguém, tu sente o quê? A tua mão, não a da pessoa. Tu nunca vai sentir o que outra pessoa sente. Que maluco. E é profundo, né? O pessoal tá achando que eu sou meio louco, mas é isso aí. A Bush eu assisti um projeto, cara. Eu li sobre esse projeto, vi o documentário todo. Uma iniciativa, não vou saber dar os detalhes aqui, em Londres. Muito interessante, cara, marcante. Eu me inspirei naquilo. E eu tinha uma empresa que a gente só fazia conteúdo, a gente acabou se inspirando naquilo para fazer outros projetos. Mas era o seguinte, imagina um lugar lindo em Londres, todo cheio de pares de sapatos. E tu pegava aquele par de sapato, para cada par de sapato tinha um fone de ouvido. E tinha o dono daquele sapato contando a história dele. Tu vestia o sapato e tu escutava uma história de vida de alguém marcante. Cara, um negócio fenomenal por esse ponto de vista. Vou anotar, gostei da dessa experiência, né, de vestir o sapato do outro. E as pessoas, uma espécie assim de quase mostra de museu, uma coisa maluca, mas tu ia lá, de quem será esse sapato? Feios, bonitos, grandes, pequenos. As coisas são malucas, cara, só porque a gente não entende. Uma experiência Porque muito quando alguém interessante, faz cara. a gente sentir o que a pessoa que fez aquilo sentir, é genial. Então tu imagina assim, tu olhava, de quem será esse sapato? E tu imaginava a pessoa. E aí tu vestia o como ler um sapato livro, e cara. entrava com os fones de ouvido e aquele dono do sapato contava uma história, alguém anônimo. Putz, era genial, cara.